esplendor. Dor e sofrimento que experimentas agora passará. Respire, eleve seu pensamento para Jesus e sinta o vento que toca teu rosto. Sinta o vento tocar em seu rosto. Não desista agora, espere um pouco. Sei bem. A paciência é uma luz divina e forte. Obrigado pela vida que me inspira. Me renova e me dá chances de evoluir. Obrigado ao lugar onde estou, aqui agora, pois esse lugar precisa de mim. Preciso dele. Obrigado a todos os órgãos do meu corpo que funcionam. Senhor, nesse instante, sei que sou ainda, eu sou um espírito imperfeito. Vacilante, e os meus defeitos e a impureza ainda são grandes. Senhor, nesse instante, peço humildemente que me dê forças para que eu possa evoluir, para que eu ouça os bons conselhos dos mensageiros espirituais em minha consciência. Senhor, não deixe qualquer tipo de rancor, revolta ou desânimo entrar em minha mente. Que eu saiba perdoar de coração a quem me ofender. Que eu nunca ofenda ninguém. E se por fraqueza moral isso acontecer, Senhor, que eu tenha a humildade de reconhecer o meu erro e também pedir perdão. Que assim seja. Senhor, nesse instante, sei que sou ainda, eu sou
vacilante e os meus defeitos e a impureza ainda são grandes, Senhor. Nesse instante, peço humildemente que me dê forças para que eu possa evoluir, para que eu ouça os bons conselhos dos mensageiros espirituais em minha consciência. Divina do bem e do amor, tudo que aqui existe é a expressão da verdade, da fraternidade e do perdão. Quem aqui entrar vai sentir a presença de Deus. Aqui um só pensamento te deixa em comunhão com teu eu, e as vibrações do teu pensamento são forças de Deus em nós, irradia todo o universo em prol do bem. Nenhum mal pode entrar aqui, não há mal em Deus. Quem entrar nesse ambiente sentirá a presença divina do bem e do amor. Tudo que aqui existe é a expressão da verdade, da fraternidade e do perdão. Quem aqui entrar vai sentir a presença de Deus. Aqui um só pensamento te deixa em comunhão com teu eu, e as vibrações do teu pensamento são força
Às vezes é preciso um final pra poder recomeçar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a fé e recomece. Às vezes é preciso cair pra poder se levantar. Quando o mundo te ferir, querendo te esmagar, quando a falta de esperança conseguir te açoitar, quando a vida te bater e você chorar, quando o amor pra você se ocultar, quando você cair e ninguém te amparar, recomece a lutar. Às vezes é preciso cair pra poder se levantar. Às vezes é preciso um final pra poder recomeçar. Reconstrua cada sonho, reaprenda quando errar, remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem você quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem tá triste e reaprenda com a dor. Quando a vida te bater e você chorar, quando a... Boa noite a todos. Estamos aqui novamente reunidos nessa doce oportunidade de estudarmos e conhecermos um pouco mais a respeito da doutrina espírita. Hoje eu trago para vocês uma mensagem do livro Desperte e Seja Feliz, pelo espírito de Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, que diz assim: os metais que não experimentam a fornalha ardente não podem ser modelados, adquirindo valiosas formas para se tornarem úteis. As gemas preciosas que não recebem lapidação permanecem brutas e sem aplicação. O barro, para adquirir resistência na modelagem e manter a forma, necessita de cozimento cuidadoso. O bloco de mármore ou de granito, para revelar a estátua que se lhe encontre no interior, recebe os golpes do martelo e do cinzel com resignação. Também o espírito, para desvelar o anjo que lhe dorme no imo, não prescinde dos instrumentos de lapidação, do calor do sofrimento, das asperezas provacionais? Porque a terra é um mundo transitório. Também efêmeras são as dores e alegrias que deves trabalhá-las, para se transformarem em júbilos eternos. Alça-te aos páramos da luz, em pensamentos e aspirações,
e os espíritos sublimes te manterão em processo feliz de libertação. Interessante, né, gente, que tantas vezes quando nós estamos ali no momento de dor, como se diz na linguagem popular, quando nós estamos no olho do furacão, é aquele momento em que nós muitas vezes não percebemos a grandeza de Deus em nos orientar. É simplesmente a espiritualidade fazendo o chamamento. Venha por aqui. E muitas vezes, através da dor, acabamos realmente transformando a nossa vida, mudando os nossos conceitos, mudando todo aquele formato que nos fazia muito mal. Quantas e quantas pessoas não têm verdadeiras histórias de sucesso moral através da dor, que quando começam a contar, olha, em tal ano eu tive um problema de saúde, e aquilo ali despertou, e hoje em dia eu tenho vontade de ajudar a outras pessoas passando por aquela situação. A dor para nós é instrumento, sim, de crescimento, de aprendizagem. No mundo de provas e expiações, como nós espíritos ainda de, digamos assim, uma evolução ainda pouca, né? Dentro da escala evolutiva, só passamos um degrau, viu, gente? De mundos primitivos. Estamos em mundos de provas e expiações. Ainda temos muita coisa a lapidar em nossa personalidade. Muitas vezes é só através da dor que a gente caminha. Enquanto a coisa estiver confortável, enquanto a coisa estiver bem agradável, aí a gente não sai do canto. Mas quando o chão balança, quando a gente percebe as nossas estruturas sendo, digamos, comprometidas, a gente já começa a olhar para o lado para ver em quem é que a gente pode se agarrar. E do nosso lado, quem é que sempre está? Deus. Muitas vezes, nos momentos de dor, nos encontraremos sozinhos. Sozinhos, se estivermos falando apenas de pessoas de carne. Porque muitos são os relatos das criaturas que, num momento de dor, se sentem abandonados pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus amados. Mas Deus, esse não. Esse está presente. O chão pode rachar, abrir, mas ele vai estar ali, bem do lado, para sempre nos sustentar. E a espiritualidade, que também são criaturas que trabalham em nome de Deus, também sempre estarão ali do nosso lado, nos estendendo a mão na hora da dificuldade. Essa semana eu estava lendo um livro que eu peguei emprestado com uma amiga muito querida. Eu vou falar o nome do livro, ela vai saber de quem eu estou falando, que ela está aqui. É um livro chamado Tambores de Angola. E interessante que conta a história de um rapaz que está passando por um processo obsessivo muito severo. E no momento em que a situação está difícil, tem 2 espíritos ao lado dele, socorrendo ele. E ele nem imagina, na cabeça dele, ele está só, abandonado por tudo e por todos, pela vida, sem esperança, entra num processo depressivo muito severo. E ele nem percebe que 2 espíritos, literalmente, gente, compraram a causa dele. E como é bonito perceber o empenho dessas 2 criaturas em restaurar esse irmão. Então, quantos de nós não estamos passando? Nem imaginamos que algumas criaturas do lado de lá decidiram comprar a nossa causa e que estão batalhando, estão ralando literalmente pelo nosso bem-estar. Vamos fazer a nossa prece inicial e que no momento de dor, no momento de dificuldade, que a gente realmente busque, não é fácil, né? Vale salientar, mas que a gente busque ter bom ânimo com a situação. A pior coisa que nós podemos fazer no momento de dificuldade, gente, é se revoltar. Se revoltar com Deus, se revoltar com a vida, se revoltar com as pessoas. Sofrer, sofreremos, viu?
sofreremos, vamos chorar um bocado ainda por aqui, durante essa nossa trajetória aqui na Terra, mas que o nosso choro não venha acompanhado de revolta, de ira, e que nós tenhamos realmente a certeza de que, espiritualmente falando, nunca estamos sós. A nossa irmã Leopoldina vai fazer a nossa prece inicial e depois nós vamos dar continuidade com a palestra de Alexandra, na noite de hoje, que vai nos falar maravilhosamente, encher as nossas almas de alegria. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, em nome de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre cada um de nós e nos dê a paz. Assim seja. A Alexandra vai falar sobre convidar os pobres e os estropiados, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, gente, do capítulo 13, item 7. Boa noite a todos e todas. É um prazer e uma alegria muito grande podermos estar de volta aqui ao Seara de Deus, agradecendo mais uma vez o convite e trazendo o abraço fraterno de todos que fazem o Grupo Espírita Esperança, lá de Camaragibe. Estamos com esse desafio hoje de trazer um tema do Evangelho. E foi muito interessante, porque quando eu fui estudar esse tema, fui dar uma lida nele para dar uma relembrada, eu disse, que temazinho pequenininho e difícil? Eu digo, e agora? Como é que vai ser isso? Por que ele é difícil? Porque ele tem várias nuances que podem ser abordadas. A gente poderia falar de muitas coisas aqui sobre esse tema. Mas eu acho que o ponto principal, quando a gente toca nesse capítulo, é uma frasezinha, que inclusive é destacada no texto. Só para a gente relembrar qual é a passagem do Evangelho que nós vamos comentar hoje. Ele disse também àquele que o havia convidado, quando derdes o jantar ou a ceiar, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que serão ricos, de medo que ele vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas, quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estarei felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso é retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse, feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Então, essa passagem nos Evangelhos nos fala de uma ceia. E que para esta ceia há alguns convidados. E nesta ceia, ele nos instrui, pelo menos naquilo que está aqui, a gente não chamar ninguém que a gente conhece, mas de preferência aqueles que nós não conhecemos. Aqueles considerados deserdados da sorte. Possivelmente alguém deve estar pensando, então quer dizer que agora eu tenho que fazer festa apenas para convidar quem precisa? Os pobres. Eu não posso mais chamar a minha família, meus amigos, para a gente fazer uma feijoadinha no final de semana, um churrasquinho, está proibido. O Evangelho está aqui, o Evangelho. Não é isso que o Evangelho está dizendo para a gente. Em nenhum momento é sobre isso que o Evangelho nos fala. E talvez também seja. Dependendo do critério e do objetivo com o qual a gente convide as pessoas para a nossa casa. Nós estamos convidando as pessoas para a nossa casa pelo prazer de recebê-las, porque elas são pessoas queridas, porque elas são pessoas de quem nós gostamos, independentemente do cargo que elas ocupem, da conta bancária que elas possuem, ou daquilo que elas possam nos dar em retorno, ou nós estamos convidando as pessoas para a nossa casa
buscando uma retribuição, buscando tomar lá, dar cá. Porque, continuando o texto, o capítulo ele é destacado numa frasezinha: sereis felizes porque não terão meios de vô-lo retribuir. Esse é o trecho dessa passagem que esse capítulo do Evangelho ele nos destaca. Sereis felizes porque não vão dar nenhuma ajuda financeira, não vão postar você no Facebook, nem no Instagram, você não vai sair na coluna social, porque você esteve no aniversário daquela pessoa, porque aquela pessoa esteve no seu aniversário, mas apenas pelo prazer de estar com aquela pessoa, de estar com aquele outro. Então, uma das questões que esse capítulo do Evangelho ele nos remete é com relação à convivência. A convivência que nós temos com os nossos próximos e com aqueles que não são assim tão próximos. E aí a pergunta que eu quero lançar para todos nós, porque eu também me incluo nesse processo de questionamento. Como estamos escolhendo as nossas amizades? Que parâmetros estamos escolhendo para as nossas companhias? Porque existem vários tipos de convivência. Existe a convivência familiar, que essa, entre aspas, é obrigatória. Obrigatória no sentido que a gente já nasceu nela. De alguma forma, os laços de sangue, eles nos mantêm, de uma certa forma, unidos uns aos outros. Mas nem sempre acontece a união pelos laços do afeto. Mas nós temos também a convivência com aquelas pessoas que são os nossos amigos. Aquelas pessoas que fazem parte do nosso meio social. E quando a gente é criança, quando nós somos pequenos, a nossa escolha ela é pautada principalmente na possibilidade de quê? Tem ali uma pequena que poderia até me responder sobre isso. Quando ela quer encontrar um amiguinho para brincar, ela quer ter um amiguinho junto, por quê? Porque o amiguinho vai dar para ela um chocolate? Ou porque o amiguinho vai dar para ela o brinquedo novo? Ou quer o amiguinho para brincar? Ela quer o amigo para brincar. Interessa se o amiguinho tem brinquedo? Interessa, aí interessa. O amiguinho tem que ter brinquedo, aí essa parte interessa. Os dois brincarem. Mas se ele não tiver brinquedo e você tiver brinquedo, não brinca do mesmo jeito? Pronto, então está resolvida a questão. Brinca do mesmo jeito. Mas o que nós estamos querendo destacar com isso é que quando nós somos crianças, nós nos convivemos um com o outro, não pelo que o outro tem para nos dar, mas pelo prazer de estar com o outro. Pelo prazer que aquela companhia nos traz de nós podermos fazer um monte de traquinagem. Da gente junto poder sonhar juntos. De nós podermos fantasiar juntos. De nós podermos brincar, criar inúmeras situações juntos. É um compartilhamento que não vê, muitas vezes, idade, não vê cor, não vê classe social, não vê sexo. Nós não fazemos amizade quando somos crianças por esses critérios. O que nos interessa é ter uma parceria, para que naquele momento, aquela parceria esteja conosco, esteja brincando, esteja curtindo com a gente. Quando nós vamos crescendo, quando nós vamos adquirindo mais idade, começamos a introjetar alguns valores em nossa psique que começam a nos tornar mais seletivos. E a depender das orientações e instruções que recebamos de nossos familiares, pais ou mães, podemos nos tornar mais seletivos. Porque as crianças, elas não nascem preconceituosas. Elas são ensinadas a serem preconceituosas. E quem ensina isso são os adultos. Somos nós que ensinamos as crianças
a serem seletivas na hora de fazer amizade. Se o amiguinho é branco, se o amiguinho é preto, se o papai e a mamãe do amiguinho têm dinheiro, se não tem dinheiro, isso é uma conveniência dos adultos, não das crianças. E não é à toa que Jesus tinha dito que deixai vir a mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Não porque para entrar no reino dos céus a gente vai ter que o tempo todo ter o tamanho de uma criança, mas o coração de uma criança. No sentido do coração que gosta de amar e gosta de estar junto. A criança, ela se joga na confiança nos braços do adulto, de quem ela gosta, cegamente. Basta chegar um adulto que ela goste, alguém que ela ame. Bota uma criança de colo, que está com o pai. Chega a mãe, a criança faz o quê? Abre os braços, e se você não segurar, ela pode até cair. Por quê? Porque ela se joga nos braços do outro. A criança tem esse gostar puro, esse gostar mais sincero, por assim dizer. E quando a gente começa a crescer, quando a criança começa a crescer, ela começa a aprender a mascarar. Nós aprendemos a falsear e a mascarar os nossos relacionamentos. E aí estamos nós aqui adultos, hoje, e talvez muitos de nós estejam dizendo, mas eu tenho uma sorte que eu só acho gente falsa na minha convivência. Para onde eu me viro, sempre tem uma amizade que me trai. Aí eu pergunto, que tipo de energia você emana dentro do processo de amizade? Quem é você como um amigo? Como alguém que convive com o outro? Porque será que o problema sempre está só no outro? Será que eu também não tenho uma parcela de responsabilidade nessa junção equivocada? Porque nós somos energias. O Espiritismo nos mostra que nós somos espíritos, e como espíritos nós somos pessoas que pensamos, temos uma energia própria. Essa nossa energia, ela é definida por tudo aquilo que a gente sente, que a gente pensa, que a gente fala, que a gente não fala, e o que a gente é. Porque nós somos principalmente aquilo que nós sentimos, nem sempre aquilo que nós falamos. Porque a nossa boca pode estar sorrindo, mas o nosso coração não. Esta é a grande verdade. Mas a energia que emana daquilo que nós somos, esta energia não tem como esconder. Essa energia não tem como ser falseada. E é muito interessante quando o Espiritismo ele nos convida a uma prática de doação em favor do próximo. Quando ele nos convida a fazer o bem sem esperar retorno. Que de uma certa forma tem também a ver com aquela passagem de Jesus, quando ele dizia, se alguém lhe tomar algo, dê também a sua capa. Se alguém lhe bater numa face, dê-lhe a outra. E a gente, em sã consciência, vai dizer, eu não quero apanhar 2 vezes. O que é muito comum e é muito normal. E não estamos dizendo aqui para a gente se submeter a isso. Mas estamos falando da simbologia do mestre, que nos fala muitas vezes de uma postura de aceitação, uma postura também de individuação e uma postura de doação, que essa postura é a mais difícil. Porque nós ainda estamos no estágio de querer retorno de tudo aquilo que a gente faz. Nós queremos sempre ser reconhecidos por tudo aquilo que a gente faz. Até pela mínima coisa. Vou dar um exemplo bem besta, bem simples, mas que já diz muito de nós. Basta você postar uma foto no seu Facebook, no seu Instagram. Se ninguém curtir, você vai ficar muito frustrado.
Estou mentindo? Não, mas eu vi as cabeças baixando, balançando assim, ó. Não estou mentindo. Porque a gente quer ali um reconhecimento. Seja da nossa beleza, postamos uma foto, estamos nos achando muito bonitos e bonitas, postamos uma foto e queremos que todo mundo confirme para a gente. Você está bonito, você está bonita. Nós fizemos uma determinada ação e a gente quer que todo mundo diga, ó, como você é bacana, você está fazendo essa ação, caridoso, como você é um espírito de luz e muito espiritualizado, você faz muita, você está fazendo campanha do quilo, que coisa legal. Porque as pessoas acham que porque nós fazemos pequenos trabalhos para o Cristo, nós já somos pessoas espiritualizadas. Ah, coitados. Mal sabe que a gente trabalha mais para o Cristo porque a gente continua muitas vezes se sentindo ainda o menos merecedor do amor dele. É a única forma que a gente tem para se sentir um pouquinho melhor de tudo aquilo que a gente já fez. Mas o fato é que nós ainda não conseguimos entender um amor que não tem nada em troca. Nós não conseguimos entender isso. Se a gente vem fazer o caldeirão de sopa para distribuir com as famílias carentes, eu vou lá porque hoje é meu dia de trabalho. Hoje não é meu dia de trabalho, hoje é meu dia de doação. Hoje é o dia em que eu vou lá para aprender a doar. Eu não estou indo trabalhar. Eu estou indo trabalhar em mim um pouquinho mais do meu egoísmo. Tentar fazer ele diminuir um pouquinho mais. Para que eu aprenda a me doar mais em favor do próximo. E aí a gente diz, não, mas eu não espero nada. Mas de preferência a gente espera uma ajudinha da espiritualidade para algum problema que a gente esteja aí para resolver. Se puder dar uma mãozinha, não custa nada, né? Aquele emprego, aquele casamento que não sai, o noivo que não resolve casar, aquela causa na justiça que está empacada há muito tempo, né? Não custa nada. Espiritualidade dá uma mãozinha, vai. 7 anos já. Como ontem o senhor ligou lá para o consultório, 7 anos, já tenho 70. Há 7 anos que eu estou esperando uma causa. Eu digo, opa. Ele, o que eu faço? Aí o advogado disse, espere. Não vai ter muito o que fazer, vai ter que esperar. Mas o fato é isso. Nós ainda não conseguimos. Mas, veja que coisa boa. Nós hoje já estamos dispostos a começar a fazer algo por alguém. E essa é a parte boa. Porque antes, nem isso a gente fazia. Antes era um tal de eu, meu, e acabou-se. Hoje a gente já pensa em doar uma sopa. O nosso tempo para fazer um caldeirão de sopa, para doar essa sopa, às vezes para educar uma meninada aqui na creche, outras vezes para a gente fazer algum trabalho em nome de Jesus, como, por exemplo, vir fazer palestra. Quando eu poderia estar na caminhada do forró. Mas olha que coisa boa, já estou evoluindo, não fui para o forró. Gente, é bom a gente de uma forma leve, porque todos nós estamos o tempo todo sendo chamados por Jesus a fazer uma doação sem esperar nada. Nós ainda não conseguimos fazer realmente isso. E quando a gente fala em convivência, nós vamos observar que nossos relacionamentos, em muitos casos, eles são pautados não num relacionamento de doação, e isso, inclusive, em nível familiar, mas também no relação de interesses, ou de espera da troca. Eu espero que os meus filhos reconheçam o meu sacrifício por eles, eu espero que os meus pais reconheçam o meu sacrifício de estudar, eu espero que o meu marido reconheça o favor que eu faço de cuidar da casa o dia todo, eu espero que a minha esposa entenda o sacrifício que eu faço me matando de trabalhar e ficando ausente de casa o dia todo. E a gente não entende que existem meios termos que precisam ser cumpridos. Existem meios termos que precisam ser cumpridos.
muitas mães, muitos pais têm um apego desmesurado com os filhos, criar, não deixam, completamente abandonado, porque os filhos foram fazer aquilo que eles têm que fazer, cuidar da vida. Cuidar da vida. Que por si só já é um desafio imenso a gente sair de casa para cuidar da vida. E é. O próprio Espiritismo nos fala que nós não educamos os nossos filhos para nós. Nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo. E aí eu pergunto, no mundo que nós estamos hoje, onde todo aquele que é diferente de mim, eu rejeito, como é que nós estamos preparando os nossos filhos para viver nesse mundo? Sim, porque esse capítulo aqui, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ele é um capítulo que está muito atual. Não é à toa que ele tem ainda no mesmo capítulo o óbolo da viúva. Aquela passagem de que quem deu da sua necessidade deu muito mais com o coração do que deu da sua fartura. Porque muitas vezes dá do que lhe sobra. E normalmente, não geralmente, mas em muitos casos, dá do que lhe sobra para que todos vejam. E se fosse escondido, não daria sequer um centavo que fosse. Não é à toa que também nesse capítulo nós vamos encontrar os infortúnios ocultos. Aquelas dores que estão no íntimo de cada um de nós e que muitas vezes nós não temos coragem de falar. Como estamos preparando a nós para viver nesse mundo e também aos nossos filhos, sobrinhos e netos, para lidarem com as suas dificuldades íntimas, mais ainda, para saberem ouvir a dificuldade do outro. Estamos preparando as nossas crianças para isso? Esse capítulo ainda vai nos falar de fazer o bem sem ostentação. Uma coisa que hoje nas redes sociais é quase impossível, porque tudo virou uma grande vitrine. E quanto mais eu mostro aquilo que eu faço, mais eu quero os aplausos. E aí a minha pergunta é, será que essas pessoas também fariam tudo isso na escuridão se não tivesse nenhuma vitrine? Será que cada um de nós aqui já começou a pensar nos desafios que estão nos sendo colocados nesse momento de transição planetária em que nós estamos inseridos e já estamos no meio dele, em pleno meio disso? Nós já paramos para pensar como nós estamos inseridos dentro dessa questão de convidar os pobres e os estropiados? A gente tem um caso que está muito comum agora, que é a questão da migração. Milhares, centenas de milhares de pessoas estão tendo que deixar os seus países, a sua casa, para fugir para outros locais, em busca de uma coisa: sossego, paz, possibilidade de viver em paz. E em muitos locais, as portas estão sendo fechadas para essas pessoas. Em muitos países, essas pessoas não estão podendo entrar. Nós não estamos longe disso, não. Muitos desses imigrantes já estão vindo para o Brasil. Muitos desses imigrantes estão descendo da Venezuela e estão vindo para cá. Muitos da Síria estão vindo para cá. Nós estamos preparados para acolher essas pessoas? Nós estamos preparados para olhar esse irmão como alguém que precisa também do nosso carinho, do nosso abraço, de uma conversa fraterna, de um ouvido que os ouça? Vamos para mais perto. Será que nós estamos dispostos a conceder os nossos ouvidos, o nosso coração, para uma pessoa que a gente sabe que votou diferente de mim? Vou dar só um exemplo bem próximo de cada um de nós.
Será que a gente vai ter, estamos com fraternidade e tolerância para isso? Ou será que a gente vai dizer bem feito quando algo de ruim acontece com essa pessoa? Porque é isso que a gente tem feito. E aí me espanta. Mas ao mesmo tempo é compreensível que num país que se diz eminentemente cristão, nós estejamos deixando de estender a mão a uma outra pessoa porque ele é diferente daquilo que eu gostaria que ele fosse. Eu deixo muitas vezes de estender a mão ao irmão porque ele é homoafetivo, porque ele é de uma outra cor, de uma classe social diferenciada, porque ele pensa diferente de mim. Mas isso não é amor. Enquanto aqueles que pensam como eu, aqueles que eu gosto, eu sou todo sorrisos, eu sou abraço, eu converso, eu convido para a minha casa para comer aquela minha feijoada. Mas e o diferente? É dessa diferença também que Jesus nos fala. Nesse momento de transição planetária, uma coisa que está acontecendo muito claramente, isso é muito perceptível, talvez até a gente esteja percebendo isso muito no outro, e ainda não paramos para perceber isso em nós mesmos, mas se tem algo que nesse momento está muito visível, são as sombras, as nossas sombras. É aquele nosso lado que a gente não gostaria de ter. Aquele nosso lado que a gente gostaria que não existisse. E ele está vibrando, e ele está claro como nunca. Mas talvez eu esteja só vendo isso no outro. O outro é intolerante. O outro é uma pessoa difícil. O outro é uma pessoa egoísta. O outro é uma pessoa mesquinha. Como eu ou será que eu projeto no outro aquilo que eu ainda não quero aceitar e assumir em mim? Eu acho que os espíritos, eles foram fantásticos. Quando eles trouxeram um monte de informações para a gente, antes de muita coisa acontecer, como dizendo para a gente, se preparem, porque tudo isso que nós estamos dizendo vai acontecer. E pode ir lá, que está acontecendo. Tudo. Sem tirar nem pôr. E uma das coisas que nós percebemos nesse momento de planeta, e os espíritos nos dizem que outras coisas mais vão acontecer, é a necessidade da solidariedade. Primeiro com a gente mesmo. Primeiro com a gente mesmo. Não é à toa que nós estamos hoje com tantos distúrbios das que estamos onde há mais pessoas com transtorno de ansiedade. O quarto, se eu não estiver enganada, no mundo, em depressão. Nós estamos muito adoecidos. E o que é que está acontecendo para que isso aconteça, Alexandra? Primeiro, a nossa consciência nos cobrando aquilo que a gente disse que ia fazer quando reencarnasse. Melhorar. Sermos pessoas melhores. Colocar o carro da nossa vida no trilho finalmente.
Porque a gente já sabe, inconscientemente, que nós estamos num momento decisivo de planeta. E que é um momento decisivo para cada um de nós que estamos aqui encarnados. E a misericórdia divina nos deu a possibilidade de nós reencarnarmos, estarmos no planeta neste momento, para que possamos dar a nossa contribuição para todos os desafios que agora se apresentam, e que não são poucos. Eles começam dentro de nós, naquele nosso infortúnio oculto, que a gente normalmente não quer olhar, deixa de lado, faz de conta que não existe, até o momento em que ele desculpa, e por aí vai. Que nós somos chamados também para encarar os desafios e as crises que estão acontecendo do lado de fora. E quem aqui não já passou ou está passando por uma crise, atire o primeiro smartphone. Passa recentemente. Nós há uma mudança de mentalidade. E nós estamos sendo chamados para uma mudança, principalmente de comportamento cristão. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a gente fica achando que Deus fica assim, né? Vai ser tu, é tu, você não, é ela, ele ali atrás, não, aquele ali não. Não, aquele ali não. Aquele boy ali não vou botar, não. Não é assim, não. Somos nós que nos fazemos escolhidos. Somos nós que nos colocamos à disposição do chamado. Cada vez que a gente vai deixando de lado um pouco mais do nosso egoísmo, para que a gente comece a pensar um pouco mais no outro. Isso é fácil? É não. É não. Mas em nenhum outro momento do planeta isso se fez tão necessário. Em nenhum outro momento do planeta a gente foi tão chamado para isso. Porque os tempos literalmente chegaram. Não vai ser daqui a 1 ano, não é daqui a 2 anos, não é daqui a 5 anos. É aqui e agora. E nós temos que começar a nos comprometer com isso aqui e agora. Nós temos que começar a desenvolver um tipo de amor que o Léo Buscaglia, talvez alguém já tenha ouvido falar desse autor, ele tinha alguns livros quando estava encarnado, mas desencarnado ele continua escrevendo através da psicografia do Lindomar Coutinho, lá da Bahia. E nesse livro, Amor, o Sentido da Vida, Amar Apesar de Tudo, ele vai falar para a gente de um tipo de amor muito interessante. Ele conta aqui que quando ele estava encarnado, ele viajou por muitos países. E nesses países ele conheceu pessoas inúmeras, maravilhosas. Pessoas que faziam o bem a outrem. Pessoas que se dedicavam de corpo e alma a ajudar outras pessoas. Pessoas que muitas vezes abriam mão da sua casa, do seu conforto, para estar com aqueles que mais necessitavam. E aí, ele diz que havia uma diferença nessas pessoas, mas que essa diferença estava na mente delas, porque a mente delas funcionava de uma forma diferente. Diz Léo, é isso mesmo, a mente funciona diferente, pois não se percebe só no mundo, mas no conjunto a que chamamos humanidade. Ou seja, para essas pessoas, não existe a minha família,
os meus amigos, o meu emprego. A família para essas pessoas é toda e qualquer pessoa. Assim como Jesus trouxe também no Evangelho, naquela passagem, quando perguntam a ele, quem é vosso pai? Vossa mãe e vossos irmãos vos esperam aqui do lado de fora. E ele pergunta, quem é meu pai e minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem aquilo que eu faço. Jesus não se prendia aos laços de sangue, apesar de os respeitar. Ele tinha todo o carinho e todo o respeito. Mas ele entendia que a sua família era muito maior. A sua família extrapolava um mero círculo de um grupo de pessoas. E ele tinha prazer em estar principalmente com aquelas pessoas que eram consideradas escória da sociedade. Veja que Jesus conversava até com as mulheres, que eram consideradas uma escória naquela época. Pois é, até com as mulheres Jesus falava. Os homens, na praça pública, eles não podiam falar com suas mulheres. As mulheres tinham que andar atrás dos homens e não podiam jamais dirigir a palavra a eles. Jesus não queria saber disso, não. Ele conversava com qualquer um, a hora que fosse. Jesus falava com os leprosos. Jesus se reunia com os homens de má vida. Jesus se reunia com aqueles que estavam também estropiados, toscos, deficientes. Ele não escolhia as suas companhias pela capacidade monetária que eles tinham, muitas vezes, de lhe ofertar abrigo. Jesus dormia, se fosse o caso, no meio da estrada. Mas ele escolheu, para andar com ele, foram 12 senhores da lei, não foi? Foi? 12 senhores da lei que ele escolheu para andar com ele? Foi não? Quem foi? Sim, quem eram os humildes que andavam com ele? Quem mais? O gato comeu a língua de vocês, foi? Ou vocês não tomaram sopa lá embaixo? Quem é que andava com Jesus? Quem eram os 12? Tinha de tudo. Tinha de tudo. E um monte de outras pessoas que os livros oficiais não nos trouxeram, mas que a espiritualidade nos traz através de psicografias e que obras apócrifas também nos trouxeram o conhecimento. Portanto, para Jesus, a sua família era a humanidade. Diz ainda Léo que são pessoas que não estão mais presas ao ter, em função da natureza do ser que já alcançaram. Porque elas não conseguem pensar na possibilidade de estarem sós, de não fazer nada de útil por alguém, de não estar doando algo delas em favor de outra pessoa. A esse tipo de amor, ele classifica como amor social. É uma experiência diferente, a daquelas pessoas que apenas sentem a disposição de fazerem o bem com os seus familiares e amigos, embora também estejam no exercício do amor. A vivência do amor social é o resultado do despertar da alma, que a eleva a outra estrutura de percepção, que poderíamos classificar como humanista espiritual, pois passa-se a ver o outro como uma pessoa, e esta pessoa como um espírito em plena evolução. Eu não vou olhar o outro apenas por aquilo que ele vai me dar em troca. Se ele me aceita, se ele me ama, mas eu vou olhar o outro como o espírito que ele é. Como alguém que também merece ser amado. Tudo bem, a gente de vez em quando até acha que tem umas figuras que não merece. A gente até duvida, né, dessa capacidade, né? Mas, nos diz o Evangelho, que todos nós fomos criados
à imagem e semelhança de Deus. Então, se assim o foi e se assim o é, significa que todos nós temos a mesma centelha divina. Por mais incapacitados de amar que nós estejamos nesse momento. Porque não podemos só falar dos outros, temos também que falar de nós. Se o outro tem uma dificuldade de amar, nós também temos. Nós queremos amar apenas àqueles que nos amam. As diferenças sociais, econômicas, religiosas, políticas, étnicas, éticas, culturais, intelectuais e outras categorias mais não são suficientes para obstaculizar a manifestação desse tipo de amor. Não me interessa sua classe social. Não me interessa o que você tem. Não me interessa o que você é. Você está precisando da minha ajuda? Eu te ajudo. E aí eu me lembrei aqui agora de um quadrinho muito bacana, que ele roda nas redes sociais, e tem dois guris conversando, e um guri diz assim, mas eu tenho um carro, meu pai tem um carro, e eu tenho um patins, e eu tenho isso, e eu tenho aquilo. E o outro guri, você tem um biscoito? Ele não, mas eu tenho um carro, eu tenho isso. Ele, mas você tem um biscoito? Aí ele diz não. Aí o guri simplesmente dá o biscoito para ele. O que adianta eu ter tanta coisa e muitas vezes eu não ter o mais elementar? Empatia pelo outro. Porque tem gente que não gosta de pobreza. Tem gente que não gosta de pobreza, não gosta de pobre, não. E tem pobre que também não gosta de pobreza. Tem gente que renega as suas raízes. Tem gente que tem vergonha das suas raízes humildes. E o que a gente precisa entender é que todos nós somos a construção de tudo aquilo que a gente foi e do que a gente faz para ser nesse momento. Nós somos a construção de tudo isso. E quanto mais baixo a gente vem, mais o nosso amor social deveria se ampliar e não se restringir. Porque algumas pessoas passam a só querer andar com pessoas de nível, com pessoas de top, pessoas que possam vir para casa, possam vir para a minha mesa e comer de uma forma muito elegante, que de preferência sabe usar os talheres, né? Que até hoje eu não sei usar, eu só sei que é de fora para dentro. Mas que talher usa para não sei o quê, eu não sei. Mas tem gente que não gosta. Ela só vai querer andar com isso. Hoje nós brincávamos lá no trabalho, porque tem uma coluna dentro do programa, lá da tarde, do Rádio Livre, que é justamente com a nossa querida Carmen Peixoto, que é uma mulher fina, doce por natureza. É uma figura elegante por natureza. E ela dá aulas de etiqueta. E aí hoje foi muito interessante, porque a questão era como você se portar à mesa. Aí a gente começou a brincar com o caroço da azeitona. Quando você come o caroço da azeitona, numa mesa, numa reunião muito importante, você vai fazer o quê? Você mordeu a azeitona e ela tem caroço. E agora? Você vai fazer o quê com o caroço? A brincadeira é, engole? Eu não engulo não, digo logo. Pega na mão e bota no prato. Muito bem. Alguns diriam que você vai pegar a azeitona no prato, o caroço no garfo. Aí ela deu a gente brincando. Eu digo, rapaz, eu não vou ficar com o caroço da azeitona na boca. E isso era uma brincadeira interna nossa, a gente da redação. Quando ela saiu, a gente não conseguiu ouvir, que a gente estava no trabalho. E aí, Carmen, vem cá. Finalmente, como é que a gente
se livra do tal do caroço da azeitona. Se a gente está no jantar muito chique, muito elegante, mordei uma danada da azeitona e ela tem caroço. Eu vou fazer o quê com esse dito cujo? Engole, ela disse, faço não. Você faz o seguinte, você fecha a mão assim, bota o caroço aqui e deixa ele cair por dentro da mão no prato. Simples assim. Sem nenhum malabarismo. Mas, se a pessoa não souber disso, algumas pessoas vão ficar incomodadas com a forma como a gente vai jogar o caroço no prato. Então, eu estou passando isso para vocês. Parece uma besteira, mas a gente começa a colocar tantas coisas, tantos critérios para a gente conviver uns com os outros, que em alguns momentos a gente termina perdendo o essencial. Quem é aquela pessoa que está à minha frente? O que é que passa dentro do coração dela? Quais são as alegrias que ela tem naquele momento? Quais são as dificuldades que ela está passando naquele momento? Será que eu quero ouvir a dificuldade do outro? Ou eu só quero estar com o outro quando o outro está sorridente? Nós estamos alegando muita falta de tempo. A carapuça serve para mim também, viu, gente? Não é só para vocês, não. Nós andamos alegando muita falta de tempo para conviver uns com os outros. Mas a verdade é que todos nós estamos cada vez mais nos isolando, ao invés de estar desenvolvendo esse amor social que o Léo Buscaglia nos convida. Ele diz ainda: o amor social nos faz viver o sentido ético profundo, a expressão mais nobre da caridade, pois nos coloca na condição de não só darmos do que temos, mas também do que já somos, mas para, por fim, sermos mais. Porque eu posso contribuir monetariamente com a campanha do quilo, mas eu estar na campanha do quilo, doando um sorriso, eu muitas vezes parar para ouvir a dificuldade do outro que está precisando de acolhimento, isso às vezes eu não faço. Então não é só dar do que a gente tem, é também dar do que a gente é. Dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso meio social. Às vezes passamos pelos amigos, pelos colegas de trabalho do centro espírita e não olhamos nem no rosto um do outro. Às vezes a pessoa chega com dificuldades, chega calada, passa pela gente, a gente vai reclamar com ela porque ela, nossa, fulana hoje está tão mal educada, nem me deu boa noite. E a gente não para olhar para o rosto dela para saber se aquela passagem foi porque ela estava com pressa, se porque ela estava perdida em seus pensamentos, ou porque ela não estava afim de falar com a gente mesmo. Mas a gente não para mais para olhar nos olhos uns dos outros. Eu dou aula de oratória no Senac aqui do Recife, e tem um exercício que eu gosto muito de fazê-lo com o pessoal. Porque um dos medos das pessoas, quando vem para cá para falar em público, é olhar no olho de quem assiste. E eu adoro fazer isso. Eu acho que a melhor coisa que eu faço quando estou dando palestra é olhar. Porque quando eu estou olhando para cada um de vocês, eu estou vendo como vocês estão reagindo, quem está aproveitando, quem está dormindo, quem está tirando o cochilo, quem não está gostando, quem está incomodado. E aí, num exercício que a gente faz, a gente coloca as pessoas para, durante alguns pequenos momentos, elas olharem umas para as outras. Simplesmente olhar uma para as outras. Por sinal, eu posso convidar vocês a ficar de pé? Formem duplas. Se não for na mesma fila, de frente para trás. De preferência com duas pessoas que não se conheçam. Agora fiquem um de frente para o outro. Namorado com namorada não vale, não.
eu queria pedir a vocês simplesmente que vocês fiquem em silêncio. E que vocês simplesmente olhem no olho de quem está à sua frente. Só isso, por alguns segundos. Sem falar nada, só olhando. Não é para conversar, não. É para olhar. É olhar. Não falar nada. Só olhar para o outro e deixar-se ser olhado. Muito obrigada, pode sentar. Quem conseguiu fazer o exercício, levanta a mão. Muito bem. Quem teve dificuldade para fazer o exercício, levanta a mão. Quem se sentiu incomodado ao estar olhando para o outro e sendo observado? Olha, pouca gente, que bom. Quem se sentiu completamente tranquilo fazendo esse exercício? Um exercício tão simples, né? Mas fala tanto da gente. Fala tanto da gente. Porque o nosso olhar é o espelho da alma, da nossa alma. E muitas vezes a gente não quer ser visto, mas a gente também não quer ver a dor que está no outro. A gente não quer ver a tristeza que está no outro. Porque a dor e a tristeza do outro nos incomoda. E nós precisamos começar a largar mais os nossos smartphones. E precisamos voltar a olhar mais para os outros. Porque esse amor social que o Léo nos convida a fazer é um amor que ele é exercitado a partir do momento em que nós estamos olhando para o outro. E também nos deixando ser olhados. Certa vez, observávamos uma reunião de atendimento médico-espiritual oferecido gratuitamente a todos os que se encontravam numa instituição. Quando presenciei uma comunicação dada pelo espírito, médico responsável pelo atendimento ostensivo que era dado às pessoas. Disse esse médico: enquanto não conseguimos amar a todas as pessoas, e precisamos sentir amor para que a nossa atuação seja mais profunda, recomendo amar o que faz. Amemos o trabalho, mas amemos muito, ao ponto de, por amarmos muito o que nós fazemos, acabarmos por amar também as pessoas para quem fazemos. Fazendo assim, também sentiremos muito amor por nós mesmos e por quem conosco também realize. Que possamos amar mais e amar além. Muita paz a todos. Obrigada. Gente, nós temos alguns avisos aqui. Dia 30 de junho, vai ter a próxima lavagem dos potinhos. E é necessário que sempre se faça uma limpeza geral no prédio do Ceará para esse trabalho da pomada. Então, quem na sexta-feira, que é amanhã, e no sábado, puder vir ajudar na limpeza daqui do Ceará, né, para a preparação da lavagem dos potinhos, será muito bem-vindo.
As pessoas vão estar aqui a partir das 7h30, o pessoal da pomada já se reúne para receber todos aqueles que puderem contribuir e, como bem disse Alexandra, dar de si, não é? Porque realmente é uma ajuda que a casa, que todos os trabalhadores e que a pomada é um carinho, né? Que nós temos essa necessidade de cuidarmos da higiene, já que nós sabemos que é um trabalho sério e que precisa realmente de bastante cuidado. Um outro aviso também. Quem tiver em casa, caixa de leite vazia, viu, gente? Aquelas caixinhas de leite. Ou o papel higiênico, ele tem um rolinho de papelão no meio. Não é para trazer papel higiênico para o Ceará, não, viu, gente? É só o rolinho do meio, que é para trabalho manual, né? Trabalho artesanal. Então, quem tiver em casa, vai juntando e vai trazendo, quando vier para a reunião pública, vai trazendo esse material, que será bastante útil aqui no trabalho da creche. Dia 29, e eu estava na cabeça só o dia 30, eu quase ia falando, repetindo a data, mas é dia 29, é no sábado, à noite, nós teremos aqui a presença do paraibano Severino Celestino. Quem tiver a oportunidade de vir, gente, não vai se arrepender. Quem acompanha as palestras de Severino Celestino na internet, quem conhece o trabalho dele, quem já assistiu a algum seminário dele, vai perceber o quanto realmente vale a pena estar aqui. E ele vai estar conosco no sábado e contamos com a presença de todos vocês. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de trabalho. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, a espiritualidade nos ilumina para que possamos compreender, entender e usufruir desses ensinamentos. Agradecer pela oportunidade de estar presente sempre nesse banquete de aprendizado, para assim nos fortalecer e possamos pregar mais a paz, mais o amor, ser mais compreensível e assim manter uma harmonia entre o nosso semelhante, para que possamos evoluir e alcançarmos cada dia um pouco mais de nossa caminhada e que possamos voltar todos para casa melhor do que chegamos, fortalecido e assim fortalecendo nossos familiares. Assim seja. Obrigada, Gilvandro. Gente, aqui nós temos 2 evangelhos e um livro dos Espíritos para doação, e que sigamos em paz aos nossos lares e que possamos levar um pouco dessa energia boa para toda a nossa família.